O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Olá pessoal, meu nome é Cristóvão Jaques, sou do canal Astronews e Observatório Sonier. Este é o boletim Asteroides e Cometas e vamos começar com um interessante assunto. Roda lá! Como funciona o processo de descoberta de asteroides e cometas? Observatórios chamados surveys vasculham várias regiões do céu à mesma noite. Então, por exemplo, o survey vasculha uma região, depois vasculha outra, e depois volta à primeira, num ciclo que pode durar alguns minutos. Faz isso aqui 3 ou 4 vezes, dependendo do survey. Softwares especializados e especialmente desenhados para isso determinam em uma imagem digital se existem objetos se movendo como este aqui. Se houver um objeto se movendo, esse objeto é checado em uma base de asteroides e cometas conhecidos. Se der no match, ou seja, significa que se não encontrou nenhum objeto nessa base conhecida, então pode ser um objeto novo. Aí verifica-se visualmente se esse objeto é realmente uma detecção real, pega-se as observações astrométricas, ou seja, as posições desse objeto, envia um e-mail para o Minor Planet Center comunicando então a descoberta desse asteroide ou cometa. O Minor Planet Center devolve essa mensagem confirmando que recebeu a mensagem e coloca então numa lista de objetos a confirmar. Esta lista de objetos a confirmar vai para uma página chamada Near Confirmation Page, onde outros astrônomos vão pegar essas informações e tentar confirmar um objeto. A cada confirmação vai se refinando a órbita, porque apenas 3 observações não dá para a gente determinar a órbita precisamente. Uma vez feitas as observações por outros observatórios espalhados pelo mundo, essas observações são enviadas para o Minor Planet Center, que então refina a trajetória do asteroide. Uma vez refinada a órbita do asteroide, o Minor Planet Center envia uma chamada Minor Planet Electronic Circular, que é um documento eletrônico formalizando perante a comunidade científica e o mundo a existência do objeto e dando uma designação para ele. Essa Minor Planet Center Electronic Circular, ela contém também os elementos orbitais, que são um conjunto de 6 números que determinam a órbita do asteroide ou cometa em relação à órbita da Terra. Com isso, a gente sabe exatamente a distância que um asteroide ou cometa pode passar no futuro em relação à Terra, e comemorar que a Terra está a salvo. Um contínuo monitoramento continua, porque as trajetórias podem mudar por causa da gravidade e de efeitos não gravitacionais. E no futuro a gente continua sempre sabendo se essa trajetória do asteroide cometa não vai impactar a Terra. No mês passado eu comentei sobre a passagem do asteroide 2011 ES4. Vamos rever o que eu disse. E aqui podemos ver um asteroide que vai passar entre a Terra e a Lua, já que a distância nominal dele é menor do que 1, ou seja, 0,32. Entretanto, essa distância aqui é uma distância provável, porém existe grande incerteza na aproximação desse asteroide, porque ele não é observado há muito tempo. Como vocês podem ver aqui, na data de aproximação, nós temos asteroides aqui com 1 minuto de precisão, de aproximação 2 minutos, 1 minuto, 19 minutos. E aqui uma incerteza de 8 dias na sua aproximação, ou seja, nós temos muita incerteza nessa aproximação. Vamos entender por que agora. Analisando aqui a ficha com as informações no site do Minor Planet Center sobre o asteroide 2011 ES4, podemos notar aqui a questão da órbita dele. Aqui nós temos um parâmetro chamado incerteza, e essa incerteza é uma escala logarítmica que varia de 0 a 9. 0 e 1 são órbitas muito bem conhecidas com pouca incerteza. Órbitas com esse parâmetro igual a 9 são órbitas pouco confiáveis. Aqui o parâmetro é 7, ou seja, não é uma órbita muito confiável e com muita incerteza.
porque apenas 4 dias que ele foi observado e 45 observações que foram utilizadas para calcular a órbita dele. Ou seja, esse asteroide foi descoberto em 2011 e a última vez que foi observado foi no dia 6 de março de 2011, ou seja, há muito tempo ele não é observado e com isso as incertezas sobre a sua posição crescem bastante. Então não dá para confiar muito nessa questão da máxima aproximação dele, a menos que ele seja observado agora e aí a órbita vai ser atualizada e aí teremos uma incerteza muito menor e podemos confiar no futuro nessas informações de máxima aproximação para esse asteroide. Vocês viram então a grande incerteza sobre a distância que esse asteroide passou em relação à Terra. E o que será que aconteceu? Vamos ver a seguir. Se consultarmos a página do Minor Planet Center relativo ao asteroide 2011 ES4 agora, no final do mês de setembro, início do mês de outubro, podemos ver que houve uma observação do observatório Pan-STARRS que recuperou o asteroide 2011 ES4. A última observação tinha sido em 2011, dia 6/3 de 2011, e o observatório Pan-STARRS então recuperou, ou seja, é como se fosse uma redescoberta, porque há muito tempo, há 9 anos, esse asteroide não era observado, no dia 5 de setembro de 2020. Se observarmos aqui, tem uma observação aqui no dia 25 de janeiro, mas foi devido a essa observação aqui no dia 5/9 de 2020, que essa observação aqui foi recuperada de arquivos do Mauna Kea Observatório. Então, a observação de recuperação desse asteroide foi oficialmente feita em 5 de setembro de 2020 pelo Observatório Pan-STARRS. E aí, se a gente analisar a incerteza, que se vocês lembram aí como eu coloquei o vídeo do mês passado, a incerteza estava calculada em 7, a incerteza passou para 1, ou seja, a órbita do asteroide melhorou bastante, está muito mais precisa do que era antes dessa passagem. Se formos ver aqui os close approaches, ou seja, as máximas aproximações para os próximos anos, você vai ver que a precisão melhorou bastante. Então, relembrando aqui, no vídeo do mês passado, essa observação aqui, a máxima aproximação estava estimada para o dia 1º de setembro e tinha uma imprecisão de 8 dias. Depois dessa recuperação aí do Observatório Pan-STARRS, a aproximação se deu exatamente no dia 2 de setembro de 2020, ou seja, um dia depois, e há uma distância de 0,0098 unidades astronômicas. Isso aqui dá mais ou menos 1.450.000 quilômetros, que foi realmente a distância que esse asteroide passou da Terra no dia 2 de setembro, e não de 79.000 quilômetros como estava previsto lá no mês passado, por causa daquela incerteza. No mês de setembro, tivemos a descoberta de mais um asteroide de pequeno porte que passou bem próximo à Terra. No último 19 de setembro, foi descoberto o asteroide 2020 SW pelo Catalina Sky Survey, um conjunto de observatórios localizados no Arizona dedicado à busca de asteroides próximos à Terra. No dia 24 de setembro, ele passou a 27.000 quilômetros da Terra. Esses pontos aí rodando nesse esquema Terra é a posição de satélites geoestacionários. Portanto, ele passou mais próximo que os satélites estacionários. Aqui uma visão vista do asteroide passando próximo à Terra. Aqui uma visão da aproximação do asteroide em relação à Terra. A Terra é a órbita em azul, o asteroide é a órbita em laranja. O interessante desse asteroide é que ele foi descoberto quase uma semana antes de sua máxima aproximação. Asteroides desse tamanho, tipo 5 a 10 metros de tamanho, geralmente são descobertos 1 ou 2 dias antes de sua máxima aproximação, quando não são descobertos depois que ele passou mais próximo à Terra. Então, portanto, uma incrível descoberta com quase uma semana antes da antecedência. Vejam esse interessante caso de outro objeto que foi descoberto em setembro. No dia 17 de setembro, o Observatório Pan-STARRS, situado no Havaí, descobriu um novo objeto que foi designado como 2020 SO. Nessa animação mostramos a trajetória dele em relação à Terra, que é o ponto azul no centro, e a Lua, que é o círculo em branco.
Aqui podemos observar que esse asteroide faz várias interações com a Terra e depois ele vai sair da influência gravitacional terrestre, abandonando a sua órbita. Logo, os cientistas observaram que poderia tratar-se de uma mini-lua, mas algumas informações sobre a sua órbita indicavam que deveria ser, na verdade, um objeto artificial que foi lançado pelo homem há um tempo atrás. Aqui podemos ver, nessa figura, os pontos lagrangianos, que são pontos no espaço onde tem um equilíbrio gravitacional entre o Sol e a Terra. Aqui podemos observar o ponto L1 e L2 que se situam a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Possivelmente nesses pontos, que são considerados como portais gravitacionais, esses objetos que podem ser candidatos à mini-lua, eles entram por um ponto e saem pelo outro. No caso deste aqui, ele entrou pelo ponto L1 e vai sair próximo ao ponto L2. Fazendo interações retroagindo a órbita para tempos passados, observou-se que esse objeto passou próximo à Terra em 1966. Próximo a essa data, um foguete foi lançado da Terra com a sonda Surveyor 2, que foi uma sonda que foi lançada pela NASA para pesquisar locais de pouso que as futuras missões Apollo poderiam pousar na Lua. No caso aqui tem uma boa concordância entre datas desse lançamento do foguete Atlas Centauro dessa sonda Surveyor 2. Outra informação que nos permite crer que esse objeto seja artificial é que a velocidade dele em relação à Terra é muito baixa. E isso só acontece quando objetos que são lançados da própria Terra vão para o espaço e voltam um tempo depois. Infelizmente, no mês de outubro não temos nenhum grande cometa que esteja bem visível. Mas no próximo mês eu vou trazer aqui no boletim um cometa que foi descoberto em 2017 e poderá ser visível no final do ano de 2022. Estejam atentos. No mais, um grande abraço a todos e até!